Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre toda a terra, para que haja paz no nosso meio, para que haja manifestação do poder de Deus em nossas vidas, para que haja alegria, para que haja esperança, a certeza daquilo que você não está vendo agora, mas que você sabe que estando Deus conosco, vai acontecer o melhor. É o acreditar no amanhã com Deus. Você que anda com Ele, você pode crer no amanhã. Ele existe sim para todo aquele que nele crê, que deposita a sua confiança no autor de sua vida. E a palavra hoje não podia ser diferente. O Senhor me fez lembrar que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, que Ele é o socorro bem presente nos dias difíceis de tribulações. O Salmo 46, ele diz com todas as letras esta promessa do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Pois há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, desta cidade. Ele está no meio dela. E jamais será abalada. Jamais será abalada. Firme-se. Firme-se nesta rocha que preparou essa cidade para nós morarmos com Ele eternamente. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Por isso que a primeira coisa que nós devemos fazer quando acordamos pela manhã é adorá-lo, é entrar na presença dele, é conversar com ele, com o Pai, é falar de suas preocupações, é dizer para ele que falta-lhe forças para se levantar, falta coragem para enfrentar aquele dia, que você teme o que você vai tomar conhecimento naquele dia que começou. Desabafa com o Pai, fala para Ele, porque só Ele pode te dar forças, te renovar, Ele dá forças ao cansado, Ele dá ânimo e esperança ao desesperado, ao desalentado. Ele é a nossa própria força. E é Ele quem pode mudar a história. Quem pode fazer aquilo que você tanto temia que acontecesse, simplesmente não acontecer. Por um milagre.
Aquilo que você temia ouvir, o Senhor pode fazer você ouvir o contrário daquilo. Porque Ele é o nosso refúgio. É nele que encontramos as soluções. Só Ele transforma o quadro. Basta uma ordem dele. Quando ele repreendeu a tempestade, tudo se fez calmo. Tudo se fez calmo. E os seus discípulos ficaram assustados. Mas quem é este que até os ventos obedecem? O vento acalmou e o mar ficou calmo. Parou a agitação. Era o vento que estava agitando o mar. Bastou uma ordem. Uma ordem. Bramam as nações, reinos se abalam, e Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Tudo fica exatamente como deve ficar, porque Ele que fez a terra sabe exatamente como ela deve ficar. O Senhor dos Exércitos está conosco. Esta é uma boa nova. Ele está conosco através do seu Espírito Santo. E nós só podemos ser agraciados com a presença do Espírito Santo de Deus, porque Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados, daquilo que nos separava da graça. Hoje nós estamos na graça. Não vamos fazer pouco caso da graça. Vamos buscar na graça a solução dos nossos problemas, das nossas aflições. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. E é um socorro bem presente nas tribulações. E vejam, irmãos, Deus, Ele conduz de uma forma tão maravilhosa e tão cheia de misericórdia este canal, este ministério Despertar com Cristo, que Ele me trouxe ao calendário do livro Mananciais no Deserto. O calendário não foi a parte dos comentários, que eu ainda vou nela, mas foi na parte do calendário dele, abril. Aí cada mês tem uma palavra. E aí eu vim no mês de abril, que nós estamos. Deus, muitas vezes, nos envia provas a fim de que sejam reveladas as virtudes existentes em nós, para que sejam reveladas as nossas virtudes. E se nós não experimentássemos dessa prova, nós nem saberíamos que tínhamos estas virtudes e ninguém também saberia. Então, ele nos permite, por amor, nos permite as provas, os momentos difíceis, para que nós possamos ver ali as nossas virtudes. Não tem situações que a gente diz, eu nunca pensei que eu ia ter coragem de fazer aquilo naquele momento para resolver aquela situação tão difícil, para livrar aquela pessoa do perigo. Eu não pensei que eu ia até aquele lugar. Tem gente que se lança no fogo para tirar alguém do fogo. E depois diz, como foi que eu tive essa coragem? Era uma virtude que você tinha do amor ao próximo, que você nem sabia.
E ele diz isso. Ele nos envia provas, a fim de que sejam reveladas as virtudes existentes em nós e para que nos certifiquemos de que estas virtudes, são reais. Elas existem mesmo. Deus nos deu essas virtudes. Toda boa dádiva vem dele. E nós que temos um espírito, por isso que estamos aqui falando e ouvindo, que este espírito já está preparado. É só a carne o problema. A carne é fraca. Ela é fraca e teimosa. E ela tem que obedecer ao espírito que Deus colocou em você, para você estar viva. E para que o Espírito Santo de Deus habite em você, neste espaço do Espírito, que você já tem, que Deus te deu, você precisa abrir o seu espírito para receber. Aí, quando você recebe o Espírito Santo de Deus, a carne fica em segundo plano, terceiro, quarto, quinto, fica lá atrás. E você começa a viver o melhor de sua vida, a conhecer virtudes em você que você não imaginava nunca que você tinha. Porque o adversário é acusador. Pelo contrário, ele fica o tempo inteiro querendo lembrar você das fraquezas da sua carne. Porque no seu espírito, ele não vai encontrar nenhuma brecha para falar, para apontar. Mas ele fica lembrando da fraqueza da sua carne. Para que você fique cego espiritualmente e não veja as virtudes que Deus te deu. Você já nasceu com estas virtudes e nem sabia que existiam. E o Senhor, um bom pai que Ele é, o melhor de todos os pais, que nos ama mais do que uma mãe que amamenta, porque Ele disse que mesmo que aquela mãe, aquela mulher que amamenta, esqueça por acaso do seu filho, que eu acho que ela só esquece se ela não estiver no senso normal, mas Ele diz, mas se ela esquecer, eu, porém, não me esquecerei de vós. Eu não me esquecerei de você. Então você não é esquecido do Senhor. Você não é esquecida do Senhor. Você jamais está só. Ele está sempre conosco. Mas o adversário, ele tenta nos cegar. Ele tenta fazer você esquecer que você tem um espírito. Que a carne é o menos, é o menorzinho que você tem aí, que eu tenho aqui, essa veste aqui. Ela é bem pequenininha comparada com o espírito que Deus nos deu. Ele nos deu o espírito, que só é feliz quando recebe o Espírito Santo de Deus para fazer morada com ele. O Espírito Santo de Deus morando, habitando no Espírito que Deus te deu para você existir, você vai encontrar a plenitude da vida aqui. E o reino de Deus já começa na sua vida também. Porque quer creiamos, quer não creiamos, o Senhor reina. Agora, quando Ele reina em sua vida também, você e eu encontramos a verdadeira essência da vida, a verdadeira felicidade, a razão de viver, o prazer de viver, o sabor de viver. Porque você vai entender, vai começar a brotar em você virtudes que você jamais imaginou. E isso, na maioria das vezes,
Nós só percebemos estas virtudes quando Deus nos põe à prova. Ontem a minha irmãzinha estava falando de um testemunho de um pastor. Ele disse que ele era um empresário muito bem sucedido e que Deus permitiu que ele perdesse tudo que ele tinha. Ele ficou passando necessidade. Até a alimentação ele comia nesse miojo, o macarrão instantâneozinho, que é baratinho, para sobreviver. Ele colocava verduras para mudar a cor, para pensar que estava comendo outra coisa, né? Certamente. Mas ele disse para mudar a cor. E ele experimentou a escassez, o tempo de prova. E aí depois Deus restituiu para ele e deu a ele condições e ele conseguiu retomar a empresa e ficou bem e tudo. E aí ele foi ser conselheiro, aconselhar empreendedores, pessoas que estão em situação de perder, de crise empresarial, para que aquelas pessoas entendessem como é que se consegue, com honestidade e temor a Deus, vencer a crise da empresa. E ele disse, como que eu poderia saber detalhes para ensinar se eu não tivesse vivido aquela experiência da escassez? Então foi por amor ao próprio pastor e por amor às pessoas que iam ser assistidas por esse pastor que Deus permitiu a prova, para mostrar nele virtudes que nem ele sabia. Ele nem imaginava que era tão forte. Porque em Cristo nós somos fortes. Nós somos mais que vencedores. Se você colocar Deus à frente de sua vida, você vencerá todas as barreiras, os medos, as situações difíceis, o sobrenatural vai acontecer. Se você renunciar à porta larga, se você for pela estreita, se você tiver mais trabalho, sofrer mais dificuldades, mas ser íntegro diante de Deus. Aí Deus honra. É assim. Aí Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele me conduziu para o dia 7 de setembro do livro de Mananciais no Deserto. Quando hoje estamos dia 17 de abril de 2021. Onde diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, versículo 1, que eu li aqui. Mas aqui eu li até o 7, quando eu disse, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então aqui o autor do livro de Mananciais fez um comentário. Muitas vezes surge a pergunta, por que ele não me socorreu antes? A pessoa está passando por uma prova e aquilo difícil leva dias e dias e meses e anos e você diz, espera aí, Deus já resolveu a situação de fulano, mas por quê? Por que ele não chega? Aí o Senhor chega. Aí quando o Senhor chega, que é o momento certo que ele não chega atrasado, ele chega na hora certa, no momento certo no seu socorro. Aí quando ele chega, aí você diz, mas por que ele não veio antes? A solução estava ali. A resposta, porque esse não é o seu modo de operar. Deus não opera como o homem opera. Deus age de uma forma muito mais sábia,
muito mais correta, muito mais perfeita. Primeiro, ele nos ajusta na tribulação. Ele está nos ajustando, nos moldando, nos ensinando. Está nos ajustando na tribulação, nos ensinando a lição que nós precisamos. Toda prova tem um propósito. Não é porque Deus quer ver você sofrendo, não. Pode ter certeza. A sua dor dói mais nele, como um bom pai que ele é. Mas nós precisamos de aprender. Toda prova tem uma lição, tem um propósito. Tem um socorro para você na prova. Deus está te socorrendo, te livrando de grandes males. Por isso que ele nos permite a prova, para nos salvar. A promessa é, qual é a promessa? Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Esta promessa tem o Salmo 91. Tem o Salmo 91. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Eu vou ler, que eu fiquei com vontade de ler, para você entender que é no Salmo 91 mesmo. Sabe onde é? No Salmo 91? Versículo 15 do Salmo 91. Ele me invocará, ou seja, nós invocaremos ao Senhor, pediremos o socorro do Pai. E o Senhor disse, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Ele estará conosco. Ele está com você e comigo. Eu o livrarei e o glorificarei. Aí o 16, vou aproveitar que eu já estou lendo aqui. Olha o que foi que ele disse. Vou saciá-lo com longevidade, ó glória! E lhe mostrarei a minha salvação. Como é bom procurar o Senhor. Oh, coisa boa! Ele nos responde, está conosco na angústia, nos livra de todo mal, nos glorifica, nos sacia com longevidade e nos mostra a sua salvação. Ó Deus bom! Aí aqui ele disse, mananciais no deserto, o autor. Ele diz, é promessa. A promessa é, 2 pontos, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Primeiro, ele fica conosco no meio da tribulação. O dia todo e a noite toda. E olhe como tem naquela palavra que diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós sabemos que muitas vezes a noite parece tão longa e se prolonga durante tanto tempo. E você pensa, será que essa noite nunca vai passar? Pense assim, vai passar. Toda prova tem um prazo final. E quando ela passar, a alegria vai estar comigo. E amanhã durará por muitos e muitos e muitos e longos dias e anos e por toda a eternidade. Esta manhã vai durar. Então, primeiro ele fica conosco no meio da tribulação, o dia todo e a noite toda. Então ele nos tirará dela na hora certa.
E isto só acontecerá depois que nós pararmos de ficar agitados e agastados a respeito do assunto e ficarmos calmos e quietos. Calmos e quietos. Então ele dirá: basta. Oh, glória a Deus. Então ele dirá: basta. Já foi resolvido. Enquanto a criança está agitada, ela não toma a vacina que ela precisa tomar. O pai tem que mantê-la quieta nos seus braços. Parada! Aquiete-se, criança. Aquiete-se nos braços do pai. Pare de se agitar. Pare. Aqui diz isso. Ficamos cansados de tanta agitação. Para de se agitar, descansa nos braços do pai. Deixa ele te segurar. Ele te segura firme. Você toma aquela vacina que precisa, fica imunizado e o Senhor diz: agora basta. Solta e diz: agora alegre-se. Você já não vai mais pegar aquela enfermidade, meu filho. Você não vai ter cachumba, não sei o quê, aquelas vacinas todas que a criança fica desesperada para não ser vacinada. Mas quando é vacinada, fica livre do mal. Deus está nos segurando nesta tribulação para nos vacinar, para nos livrar do vírus mortal da incredulidade, do pecado e, consequentemente, da morte eterna. Ele está nos segurando. Está doendo? Pare de se agitar nos braços do Pai. Descansa. Deixa Ele cuidar de você. Ele é amoroso demais. Ele está cuidando. Quando você tomar o medicamento todo, aí você vai sentir o alívio. Quando ele disser: basta. Basta. Deus usa a tribulação para ensinar preciosas lições a seus filhos. A tribulação está debaixo da ordem de Deus. Ela está debaixo do domínio dele. E ele usa ela. O adversário é usado por Deus, porque ele está subjugado a Deus. Porque Jesus Cristo já venceu por nós. Então Deus permite até que ele faça algumas peripécias por aqui, totalmente debaixo do poder de Deus, da mão do Senhor. E aí, o Senhor usa a tribulação para nos ensinar preciosas lições. As tribulações visam a nos educar. É quando você é educado que você entende seu potencial de servir a Deus nisso, naquilo. Você só vai entender quando você for educado. Quando você parar e aprender a lição. E quando a sua boa obra, a boa obra do Senhor, e quando a sua boa obra está completa, uma gloriosa recompensa nos vem através delas. Daquelas provações, você vê a recompensa. A recompensa. Há naquelas tribulações, há nelas um gozo suave e um valor real. Não deixe que uma provação simplesmente
efeito em você. Tem gente que ainda está fingindo que não está passando pela pandemia, que ainda está naquela do antes da pandemia, ainda está na vasilhinha com água que Satanás colocou, do jeito que a pessoa faz a experiência, menino bom, faz a experiência de pegar um sapinho, coitado, bota numa água friazinha, numa vasilha cheia d'água fria e liga o fogo e deixa a água esquentando aos pouquinhos. O pobrezinho do sapo vai morrer sem saber nem que está morrendo. Pois tem gente que ainda está lá na vasilhinha do sapo, com ele, juntinho com o sapo, morrendo junto com o sapo. A água ficando quente e não está nem notando. Não está acontecendo nada. Temos que ser conscientes. Estamos passando por um momento muito valioso de nossas vidas. Momento em que o Senhor está falando conosco através da pandemia. Está dizendo, primeiro, eu existo. Segundo, arrependam-se dos seus maus caminhos, porque senão vocês perecerão a morte eterna. Arrependam-se. Busquem a minha presença, porque eu sou o socorro bem presente. Mas vocês não estão me buscando. Eu continuo no mesmo lugar, de braços abertos para te abençoar. Vocês que fugiram da minha presença. E vida só em mim. Assim diz o Senhor. Então busque a vida. Aproveite esta pandemia para nascer de novo. Nascer de novo. Para um recomeço com Deus. Para ter uma vida com propósito, servindo ao seu próximo, amando a Deus acima de todas as coisas, sim, até acima daquele pecado que você ama tanto. Abandone o pecado. Pegue a sua cruz de renúncia e busque o Senhor. Ame ao Senhor, seu Deus, Criador dos céus e da terra, acima de tudo e de todos, e com toda a força do seu ser, com todo o seu conhecimento e sua lucidez, entendimento, como você pode amar alguém que não conhece, conheça, estude a palavra de Deus, porque ela vai te fazer entender por que você está aí e por que eu estou aqui. E quando você conhecê-lo, você vai amá-lo. Você vai amá-lo acima de tudo e de todos. E você vai amar o seu próximo como você ama a você mesmo. Ele, o Senhor, não vê as provações como dificuldades, que para o Senhor vai ser tão difícil tirar você dessa provação. Ai, vai ser tão difícil extinguir o último vírus da pandemia. Não. Ele faz assim, ó, basta, não sobra mais nenhum vírus. Ele está no controle, não está com dificuldade nenhuma de resolver a provação. Ele não as vê como dificuldades, mas como oportunidade de nos salvar. A provação é a oportunidade para nos salvar. Deus não precisa nos provar, Ele já é Deus. Nós precisamos ser provados para sermos aprovados por Deus, para podermos usufruir das virtudes gloriosas que estão preparadas para nós. Uma vida em abundância, uma vida plena, uma vida com propósito, uma vida autêntica, sem mentiras, sem fábulas, sem misticismos, sem idolatrias. Uma vida autêntica,
onde você vai falar com Deus a hora que você quiser, porque o véu já foi rasgado. Pelo sangue de Jesus, nada nos separa do amor de Deus. Nós podemos nos prostrar agora e clamar por Ele, e Ele está muito bem de braços abertos para nos socorrer como um bom Pai que Ele é. Certa vez ouvimos de um crente já idoso, um homem muito simples, uma coisa que nunca mais esquecemos. Ele disse: quando Deus prova a gente, é uma boa hora para a gente também fazer prova de Deus. A gente pega as promessas de Deus e faz prova delas. Vai tirando daí tudo que é precioso para socorrer a gente naquela provação. É verdade. Toda vida, quando eu estou bem aperreada, eu corro para a promessa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ai, graças a Deus, Jesus venceu o mundo. Ele vai me socorrer. Jesus, vença essa batalha por mim. Eu preciso do teu socorro. Aí quando eu estou aperreada, cansada, abatida, ele faz: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Oh, palavra boa. E aí, no momento das provações, corra para as promessas, pegue-se nelas, que vai ser muito mais fácil passar pela prova, segurando as promessas. Oh, aleluia! Oh, Deus bom! Que homem sábio esse idoso que disse isso. Há uma maneira de se sair da tribulação. Maravilhosa. É aceitando a tribulação como um desafio de Deus para tomarmos posse de uma grande bênção. A provação vem para nos abençoar. Então é muito bom você, quando você está ali na prova, você lembrar: por que é que eu estou aqui? O que Deus está me dizendo? Deus está falando comigo. Eu tenho que ouvir a voz do bom pastor. Ele tem uma coisa para mim. É uma bênção. Um dia desse, eu estava passando por uma situação e a minha colega falando comigo que ela tinha ligado para mim para a gente orar. Ou eu tinha ligado para ela, para a gente orar. E aí, quando nós estávamos orando, ela disse: menino, mas aconteceu isso e isso comigo. Meu Deus do céu. Aí eu digo: mulher, aqui. Tu acredita? Eu não esperava nunca. Tô aqui, ainda tô me tremendo do susto que eu tive. Aconteceu isso e isso. Eu disse: eita, glória a Deus. Ela disse: o que foi? Eu disse: é porque vem bênção aí, ó glória. Vem bênção. Vem bênção aí. Quando eu tô passando por uma provação, eu já fico imaginando. Eu digo: Senhor, o que será? Porque sempre, irmãos, sempre tem uma bênção depois da provação. E eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, eu glorifico a Deus por isso. E eu comecei a glorificar a Deus, a me alegrar, ainda com os olhos chorosos, porque eu estava passando uma situação difícil. Mas veio na minha memória que sempre acontece isso. Depois da prova, vem a bênção. E aqui ele disse: aceitar a tribulação como desafio de Deus para tomarmos posse de uma grande bênção, da maior bênção já experimentada, e saudá-la com alegria, como sendo uma oportunidade. A gente deve saudar a provação com alegria, como sendo uma oportunidade de obtermos uma medida maior da graça de Deus. Oh, palavra maravilhosa! Assim, até mesmo o adversário se torna um auxiliar
Ele vai auxiliar Deus. Ele pensa, estou fazendo ela sofrer. Agora, ela fica dizendo coisa comigo, vive zombando de mim, vive dizendo que eu saio. Cãe. Pois peraí, que é agora? Agora ela chorando, ela chorando. E deixa que ele está sendo só um auxiliar de Deus. Ajuda! É para ajudar mesmo. Porque ele está subjugado ao nosso Senhor. O reino do Senhor é sobre nós. E nós reinamos com Ele. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, às vezes, o Senhor usa o adversário para auxiliar naquela prova. Auxilie, depois saia calado, viu? Quando sair, saia caindo, vai embora. Você está subjugado ao poder de Deus. Olha aqui. Assim, até mesmo o adversário se torna um auxiliar. Nunca veja o seu próximo como seu adversário. Não é contra sangue nem carne que você deve lutar, mas contra as potestades do mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de ti. Ele é o nosso adversário. Ele quer roubar a nossa alma. Nós pertencemos a quem nos fez existir, ao Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que há neles, no mar, no céu e na terra. Nós pertencemos a Ele. O adversário é ladrão, quer nos roubar do Senhor. Não deixe que ele roube você. Porque o Senhor não permite uma tentação que você não possa resistir. A tentação que Deus permite, Ele usa o adversário até onde o Senhor quer, porque Ele sabe até onde vai o seu limite. Então não venha dizer que não foi porque a tentação foi tão grande que eu pequei. Não venha com essa desculpa. Desculpa de amarelo é comer barro. Aí fica amarelo porque comeu barro. Então não venha com essa desculpa. Você só peca se quiser. Porque Deus só permite que Satanás nos tente até aonde você possa resistir. Eu possa resistir. Glória a Deus por este escape. Então ele disse, né? Assim até mesmo o adversário se torna um auxiliar. E as coisas que parecem ser contra nós passam a servir para o nosso progresso, para a nossa vitória em Cristo. Sem dúvida, isto é ser mais do que vencedor por aquele que nos amou primeiro. Oh, aleluia! Glória a Deus! A Bíblia é a palavra de Deus e nós devemos honrá-la, devemos estudar esta palavra. Esta palavra que nos revela a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a pessoa do Pai. E nos revela a pessoa do Espírito Santo, que pode habitar em você. Basta você procurá-lo. Agora tem que conhecer. Como crer em quem você não conhece? Por isso que estão querendo acabar com as Bíblias, viu? Mas não conseguem, não. Deus não vai deixar isso acontecer nunca. Já tentaram tantas vezes. Quantas vezes fizeram da palavra de Deus fogueira? Mas está aqui. À nossa disposição. Mesmo que estejam querendo implantar ideologias satânicas que negam o nosso Senhor, mesmo que eles queiram, perecerão. Todo aquele que se rebelar contra o Altíssimo perecerá. Então temos que ter cuidado. A Bíblia é a palavra de Deus. E é através desta palavra que encontramos a revelação da verdade, a revelação do próprio Criador.
E a salvação, ela vem do conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, é que você é salvo. Porque primeiro você precisa conhecer, depois você precisa se entregar, deixar que Ele reine em sua vida. E uma vez Ele sendo Senhor da sua vida, você terá salvação, a vida eterna, uma vida boa aqui na terra, com Ele, firmado nele, sem nem dar a mínima para o pecado, nem é atraente o pecado para você, cheira até mal o pecado, e você tem uma vida boa, verdadeira aqui, e depois uma vida eterna com Ele na glória. Isso é o que Ele está te oferecendo hoje. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele, faça dele o seu Senhor, e você terá a sua salvação. E a salvação vem do conhecer a Deus, através da verdade da sua palavra. O justo vive pela fé e não pelo mundo. O justo é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ouve a voz do bom pastor e o segue. Amém. Essa é a palavra de hoje. Eu quero consagrar ao Senhor a vida de Darcos Alexandre, que ainda está hospitalizado e que precisa de nossas orações para que Deus envie um anjo que sopre nos pulmões dele, que sopre no espírito dele, dando vida, dando saúde, para que ele possa sair do hospital com saúde. Para o seio familiar, para sua esposa, Denilza, e para os seus filhos. Vamos orar sim. E orar por Iana, a irmã de doutora Suerda, que sofre muitas dores. Muitas dores. Que Deus chegue ali, na vida de Iana, e faça o sobrenatural, dando saúde aos ossos dela, aos nervos, aos músculos, repreendendo essa dor constante que ela sente. No nome de Jesus, o Cristo. Vamos orar, irmãos. Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, em tuas mãos santas e poderosas, nós te consagramos este dia de hoje. Nós te consagramos, Pai, toda a terra e todos nós, os seres viventes, no teu altar. Pedimos a tua proteção, a tua bênção, que o Senhor nos dê salvação, que o Senhor nos ilumine, nos guie, nos mostre o caminho que leva para a vida eterna, nos mostre a salvação, a santidade, o andar em santidade separados do mundo, para que tenhamos, Pai, a vida eterna. E agora eu te consagro a vida de Darcos Alexandre e a vida de Iana no teu altar, nas tuas mãos, e clamo, meu Deus, clamo ao Senhor pela saúde deles, no nome de Jesus, o Cristo, aquele que ressuscitou Lázaro, após 4 dias que Lázaro estava sepultado, aquele que ressuscitou o filho da viúva, aquele que ressuscitou a filha de Jairo, aquele que ressuscitou no 3º dia e que subiu aos céus e está sentado à tua direita, ó Pai, intercedendo por nós. É no nome dele que eu te peço e já vos agradeço. Amém, Senhor. Concordam comigo, irmãos? Vamos ficar em concordância, passar o dia intercedendo por eles. E não só por eles, mas por eles e por todas as pessoas que estão enfermas, ou acometidas desse vírus, ou com outra enfermidade, para que Deus chegue na vida dos curados e derrame o bálsamo de Gileade, o bálsamo de cura sobre toda a face da terra, para que haja cura,
que haja salvação, perdão de pecados e cura no nome de Jesus, o Cristo. Amém. Fiquem com Deus, na paz e na graça do Senhor.